te Boa chamo de noite, língua, boa linda, tarde, agora. boa noite. Eu te chamo de E língua, aí, linda, Felipe. como é que é? Desculpa. Eu falo que você tá lindo ou você tá linda? Tanto faz. Então você está É que eu lindo e acho que linda, ser Felipe Campos. linda, a palavra linda no feminino, ela é mais verdadeira. Quando você fala pra É, pessoa, né? você tá linda, é mais legal. Eu gosto mais, eu Sim. acho mais legal. Ou como posso fazer? Você é linda, mais que É. demais. Você me faz feliz. Como é que Só você que, tá, querido? tipo, eu tô bem, e você? Eu tô ótimo. Estamos Que bom. trancados aqui, mas estamos nos divertindo ao mesmo tempo. Certo. Pronto. É, Eu acho que assim, essa semana, eu acho que é um aprendizado muito intenso que a gente está vivendo, assim. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que a gente há tanto tempo se distrai, e há tanto tempo a gente se intoxica, e há tanto tempo a gente está delegando as coisas fundamentais da nossa vida para outras coisas que não são a gente mesmo, que talvez esse seja o momento, e é mesmo o momento da gente se reeducar. É difícil falar disso, eu acho que é uma tragédia que não tem nem como a gente. Não tem como ver uma coisa boa numa coisa dessas. Mas se houvesse a possibilidade de ver alguma coisa boa nisso, eu acho que é a oportunidade da gente se fortalecer. Que é fundamental na vida, né? A gente tem sim. momentos da vida que a gente tem que ficar forte. É um momento de desafio de caráter, desafio de posicionamento, desafio de integridade. Eu acho que a vida sem isso não existe. Isso é uma coisa Sim. natural. Agora, a última vez que a gente se conversou ali no centro de São Paulo, você já tinha um disco praticamente pronto, né? E ele tá pronto, na verdade, assim. Eu tô com esse disco composto já há bastante tempo e eu também eu tô produzindo o disco, então eu passei um tempo produzindo, assim. Eu tenho um método que é bastante geminiano, assim. Eu faço tudo junto. Então, assim, eu escrevo, aí eu desenho, aí faço as roupas, aí faço os vídeos, imagino, penso, né? É um trabalho muito mais 360. Nesse em específico, eu nunca tive tão é, artesão, assim, sabe? Eu acho que nesse tempo todo de quebras e a gente tá... Esse momento culminou num momento em que eu tava muito crafting, assim, as coisas. Então eu tô com ele pronto, mas ao mesmo tempo eu tô querendo usar esse tempo de 2020 para poder fortalecer as minhas habilidades. Eu tô estudando música, estudando voz, estudando violão, para quando eu entrar em estúdio definitivamente para interpretar essas músicas, elas já estejam completamente naturais em mim. Porque também tem uma coisa, né, Sérgio, que a gente sabe assim, dentro dessa indústria que morreu, amém, graças a Deus, era uma coisa assim, os meus discos e os discos de muitas pessoas era muito assim, tipo, tu tinha ideia, o artista ficava com aquela ideia, germinando, enlouquecendo dentro de si, chegava para um produtor e aquilo ganhava a cara que tinha que ganhar dentro daquele prazo, dentro daquele orçamento e dentro daquele formato. E eu Sim. acho que agora a gente está saindo para um novo momento do artista. Eu acho que o artista do século XXI é outro. Né? Eu vejo muito mais assim um movimento de criação das próprias produções, da gente usar os artifícios e os erros e acertos são a cara do trabalho, né? Então eu vejo um processo muito mais individualizado e onde o artista é o produtor. Então eu estou agora tipo fortalecendo as minhas habilidades, porque eu acho que cada dia que passa eu me aprofundo mais nesse trabalho. Por isso mesmo que eu acho que eu já tô adorando fazê-lo, mas assim, eu só vou gravar ele, sei lá, ano que vem, eu não vou gravar isso agora não. Eu acho que eu tô Mas, precisando descansar. e voltando a falar da indústria, né? Você também tentaram te colocar em tantas gavetas, né? Ah, ele é o novo Ney Matogrosso, ah, ele é o novo isso, ele é o novo aquilo, que muitas vezes prejudicou a real absorção do teu trabalho, né? É que eu acho que a gente tem. É ingênuo pensar que o artista pertence a uma época. Pelo menos não eu. Eu acho que eu tô até lendo. Esses dias eu estava até vendo o documentário da Gal na HBO. Foi muito bom ver o documentário da Gal. Eu me identifico muito com a Gal como artista. Porque eu acho que a gente tem que estar aberto para mudar e para evoluir. Como eu poderia ter feito, assim, sinceramente, como é que eu poderia ter a pretensão de ficar naquele ponto quando eu tinha 20 anos. Eu tenho 32 anos. É ridículo, eu sou muito jovem. Eu não mereço ficar engessado. Eu acho que acreditar nos rótulos, especialmente para uma pessoa como eu, é a morte. Acabou. Na hora que fosse, tipo, que
sentou, botou ali o rótulo final, acabou. A bicha tá morta no cemitério já. Eu acho que enquanto tiver vida, vai ter mudança radical, porque o templo é esse, né? Eu acho que é um trabalho que não é nem de mudança, é de desconstrução. Porque tudo que a gente conhecia como identidade que foi atribuído pelo patriarcado até agora era uma mentira. Então eu não tenho como chegar ao fundo do meu trabalho, ao fundo da minha alma como ser humano e, consequentemente, como artista, sem atravessar esses tempos e desafiar. Eu acho que, assim, todos os meus trabalhos são trabalhos de desafio, assim. Sempre foi. Quando eu comecei, Sérgio, tipo, o Saga, pra mim, um cantor de rock em Porto Alegre. Eu cantava com bandas de rock. E aí, quando eu fui para Nova York e voltei, o meu primeiro EP era o desafio de me desconstruir e fazer um disco de MPB que eu não conhecia bem. Era um Uhum. mundo que eu tava ali, tipo, entrando naquele lugar, que era um lugar que eu gostava de estar, mas que eu era um aprendiz. E essa coisa do aprendiz me guiou muito. Quando isso deu certo, eu cheguei em São Paulo, e rolou tudo isso, eu tive a grande sorte de poder conhecer pessoas que eu admiro. Você, conheci Cassim, conheci pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha nem como acessar esse mundo de Porto Alegre, do Sarandi de Porto Alegre. Impossível. E aí eu acho que também assim o fôlego foi um desafio de sair daquela coisa de uma criança assustada para ir para um palco gigante. Esse desafio de ir para um palco gigante levou para um DVD, que era uma coisa que me assustava demais poder estar naquele palco, fazendo aquilo no Auditório Ibirapuera. Foi uma coisa muito insana. E depois o Tomada, que foi também... Eu falei assim, quer saber? Vocês acham que eu vou ficar cantando só garçom? Eu não vou cantar só garçom, eu vou cantar qualquer coisa que eu quiser. E também a coisa, tipo assim, eu era muito ligado às minhas composições, sabe? E aí quando eu fui fazer o Tomada, eu queria muito fazer uma coisa que era cantar as músicas da minha geração. Porque, bem ou mal, nesse começo eu era sempre como eu sou muito ligado à coisa da cantora e da intérprete, dessa coisa que é muito, não é nem que é muito clássica e que é muito legal também, que ultrapassa os tempos. Eu acho que isso Uhum. eu vejo isso de outra forma hoje. O meu trabalho no começo estava ligado a uma coisa muito tradicional. É meu também isso. E o tradicional é transgressor também. E o transgressor é tradicional também, entendeu? E aí foi isso, tipo, sempre foi um trabalho atrás do outro querendo desconstruir aquilo que estava sendo construído, porque senão a gente fica se repetindo e morre. Então, assim, esse trabalho, o Nascimento de Vênus, que foi tipo uma explosão cheia de elementos, o próximo disco é tipo diferente disso, não tem nada a ver com isso. Sim. É interessante sobre o Nascimento de Vênus, que passei a tarde inteira escutando ele. É um disco belíssimo, né? E ele foi vendido, assim, em alguns cantos. Ah, mas é um disco de rock do Felipe Capo. Mas ele é tão mais do que isso. Você tem, sei lá, sambas eletrônicos, você tem uma parceria com a Zélia Duncan que é lindíssima, você tem coisas E, orquestradas, eu acho isso fantástico. E mais uma vez cair nesse rótulo, o Felipe Cato lançou um disco de rock, mas não é só um disco de rock, né? Tem rock, mas tem outras coisas também. porque eu acho, Sérgio, que essas coisas, assim, eu tô muito tranquilo, sabe, com todas as coisas sobre isso, assim. Eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente fica muito mais preocupado em caber. Tava conversando com a Mamundi sobre isso numa live. Falei, gata, como é bom a gente ficar mais velha, porque assim, o mundo que a gente conhecia para caber nele acabou, Uhum. entende? Eu acho que assim, não existe mais a ideia do purismo no século XXI. Como artista, eu acho que isso é completamente irrelevante. Eu acho que existe a canção. E a canção ultrapassa gêneros. Eu acho que a minha missão como ser humano é questionar o gênero, em todos os sentidos. O gênero no corpo, o gênero na moda, o gênero, inclusive, nas artes e na música brasileira. Até porque o que me atrai na música brasileira é a falta de gêneros. E a liberdade que a gente tem na música brasileira, porque parece que a gente entrou num conservadorismo completamente bizarro e dadaísta e louco. Mas assim, porra, nossos ídolos. Cássia Eller, gata. O que é Cássia Eller? É, É samba? É. É rock também. É violão? É folk. É super folk. É rock, é punk, é samba, é brega, é chique, é tudo. é tudo. Porque o Brasil é assim. Eu acho que tem uma coisa que eu acredito que eu sempre admirei em artistas como a Cássia, como o Caetano, como o Cazuza, como a Elis, como a Gal, como a Bethânia, que é que o artista ultrapassa aquilo ali. Né? Se tu for ver a discografia do Caetano, quantas coisas o Caetano fez na vida? Longe de Sim. mim querer ser, porque não é sobre nem ser um Caetano
ou mesmo como tu falou, ocupar um espaço, porque também tem essa ideia na música brasileira que a gente tem que assassinar urgentemente, que é essa corte. Essa coisa meio Édipo, né? Tudo bem. Mas essa coisa meio Não, mas é Édipo, que né? eu acho que é uma Afinal, coisa o pai. muito... É um questionamento profundo social e dentro da arte, assim, cansada disso, coisa cafona, velha. Eu acho que o mundo hoje é outro. O mundo que eu vivo é um mundo em que de ideias universais. A gente está lutando por direitos universais. A gente está falando de uma música brasileira que é uma música brasileira totalmente sem rótulos e tem sem pretensões de ser um estandarte. Né? Eu acho que a cultura brasileira fala por si só na sua história. E cada um de nós, a nosso modo, conta um pouco dessa história com o nosso trabalho. Né? O meu trabalho é completamente diferente do trabalho da Johnny, completamente diferente do trabalho da Emicida, completamente diferente do trabalho da Linda Quebrada, e todo mundo faz a sua verdade e é brasileiro, super. Sim. Agora, você cantou tango, aliás, canta tango lindamente, e você faz sucesso na Argentina. Me conta um pouco sobre isso. Eu E sou vai cantando gaúcho, tango. né? A minha Hã? cultura é essa. Quando a gente fala sobre a questão cultural, eu sempre tive um desafio muito grande, até mesmo no começo da minha carreira e a pesquisa. Quando eu entrei em São Paulo e pude cantar Luiz Gonzaga, cantar Dorival Caymmi, dentro do Rio Grande do Sul, isso não é nossa tradição. Eu conheço a música folclórica, o que eu fui ensinado a ouvir era a milonga. Desculpa que eu vou até botar aqui em outro, eu vou botar em Não, outra tudo bem. fonte de energia que ele tá assim. Tá Hoje bom. o algoritmo tá enlouquecido. É essa coisa assim que é uma outra cultura assim, a cultura gaúcha ela é muito conectada com a cultura argentina, com a cultura uruguaia. O Sim. primeiro show que eu fiz na minha vida foi fora de São Paulo, desculpa, fora de Porto Alegre, foi em Buenos Aires. E eu tenho muita familiaridade com a cultura mesmo argentina, assim, a sonoridade e tal. Quando eu fui fazer o meu primeiro, quando eu voltei de Nova York, eu, antes de ir para Nova York, eu só ouvia rock. Eu não ouvia nem música brasileira. Eu comecei a ouvir música brasileira por causa da Cássia, que era o meu ponto de rock, que eu amava. E depois, em Nova York, por causa da Marisa. E eu comecei a ouvir o disco de samba da Marisa Monte. Aquilo mexeu comigo. E, finalmente, eu entendi da onde eu poderia conhecer melhor a minha cultura brasileira através disso. Aí, tipo, quando eu fui para Porto Alegre, eu comecei a perceber que o samba canção, a milonga, o tango tinham a mesma raiz. Então eu parei de me sentir tão isolado como ser humano cultural, porque eu não fui exposto. A ideia de eu ir para o Brasil, eu tinha que ir para o Brasil, mas a ideia de eu ir para o Brasil cantando um samba não era muito a minha cara. Uhum. Eu tive que vivenciar isso para que isso virasse a minha cara, assim, tá ligado? Então, tipo, o tango foi o caminho que me levou até a música brasileira. Porque a partir desse contato com essa coisa misteriosa e sensual e vampiresca e rock and roll que é gaúcha e argentina, eu consegui também abrir o meu ouvido para a música brasileira e a partir disso foi um aprendizado que me levou até aqui. E só aprendizado, 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 absorção e glória e honra de poder estar cantando com o Maelzo Soares. Hoje eu percebo, diante dessa destruição toda, a sorte, a responsabilidade da minha geração diante da preservação da música brasileira. Porque a gente pegou os nossos mestres velhos. E agora a gente está passando por um momento de destruição cultural que a gente não sabe qual é o fim dele. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, depois que isso acabar. Com certeza estamos aqui, nós, os que estão aqui, os vivos, que estão fazendo cultura no Brasil hoje, são os responsáveis pela preservação de uma cultura que está sendo totalmente ameaçada. Não só pelo Bolsonaro, mas eu acho que pela ideia da globalização também como um todo, né? O tamanho do consumo de música internacional. Não é que, saco, de novo, né? Marcha contra a guitarra elétrica, não é isso. Mas existe um momento a gente discutir qual é a proporção de música internacional que a gente ouve, que está ali dentro das programações, e a quantidade de música nacional que a gente produz é uma coisa que é necessário a gente avaliar, porque isso significa a sobrevivência ou a morte de ecossistemas e estilos e músicos e Você sente timbres e isso? coisas que vão se perder com o tempo. Você sente isso que
está cada vez menor o espaço para a música brasileira? Eu acho que assim, ó, a gente, eu não sei, eu posso te falar como público, tá? Como Sim, público, lógico. eu cresci nos anos 90 que a diversidade era muito grande. Então a gente tinha a Marisa Monte cantando samba, a gente tinha a Cássia Eller cantando rock, a gente tinha o Caetano Veloso fazendo aqueles discos lindíssimos e chiquérrimos. A gente tinha um monte de gente diferente no mainstream, gerando muita receita e fazendo coisas que também, assim, tinha. É isso, sabe? Tipo, tinha Los Hermanos, tinha outras coisas no mainstream mesmo, ganhando Sim, grana. Legal, tinha muita coisa. Tinha o sertanejo e tinha o pagode, tinha todas as coisas, estavam ali. O que acontece. E tinha o internacional também, né? E o internacional, ele tinha o seu espaço, estava tudo um pouco mais equilibrado. Não, sei lá também, sei lá o que era, não lembro. Você pode me falar melhor sobre isso. Mas o que eu sinto é que hoje a gente virou um país em que existe, sei lá, um naco, eu não sei falar em percentuais, até deveria fazer essa pesquisa. sim, É um naco gigante de música internacional, muito grande, que é a player global das gravadoras e do que toca mesmo no algoritmo aí, nas coisas que são inevitáveis, que a gente vive num mundo global. E o que é nacional é majoritariamente monocultural. E a gente fica com uma fatia desse tamanho da pizza de 5%, sei lá, para dividir entre todos os outros gêneros, que é o funk, forró, a samba, o indie, o rock, o tudo, o pop, sabe? Eu fico pensando nisso, não é reclamar, dizendo, ai, nossa, como é ruim, mas é que eu realmente não consigo entender, na boa, assim, como é que o Brasil desconhece uma artista como a Mamundi, por exemplo. Que em qualquer momento da nossa história, eu não falo nem pela minha música, porque eu acho que a minha música é super eruditizada também. Eu não acho que seja uma música hoje exatamente popular. Poderia ser, se fosse outro tempo, sacou? Mas eu acho assim, cantoras como a Mamundi, por exemplo, que faz um som pop pra caramba, que é super pop, sim. tem super um monte de fãs, mas não dá pra entender como é que isso não tá tocando de A a Z, porque é muito popular, e é muito simples e bom. Ele é simples porque é simplório, é simples porque é direto, porque é bom, porque que comunica diretamente a gente ama isso. Né? Eu fico pensando que hoje a gente vive num país que nunca conseguiria ouvir uma música da Marina Lima dos anos 80. É hit porque é dos anos 80. Mas foi hit nos anos 80 porque alguém teve a coragem de colocar aquilo para as pessoas ouvirem. As pessoas ouviram e gostaram, porque é bom. E Eu acho que continua existe sendo um, bom. eu acho que existe um excesso de massificação, né? Sim, Você estava falando dessa fatia, mas eu acho que você tem o sertanejo e o funk comendo muito dessa fatia e o resto sendo disputado por poucos. Ao mesmo tempo, alguns artistas com quem eu conversei comentam um pouco isso. Acho que falta um pouco mais de conversa entre os independentes, assim, você não acha? sabe o que eu acho, Sérgio? Falta É, verba. Não tem verba. também. Não tem verba. Não tem dinheiro. A gente tinha um espaço, eu trabalho com isso há 10 anos, tá? Eu vi o mercado destruído nos últimos 10 anos. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, a gente tinha um circuito em que tu conseguia fazer um show no teatro, teus fãs, um show de 300, 400 lugares. Né? Hoje em dia a gente tem um gap aí que é do mega, é que nem o que a gente pode até ver, o espelho disso são as lives. Uhum. Existem lives de milhões de pessoas com 1 milhão de patrocínios para artistas gigantes, com 1 milhão de reais, que estão desempregando pessoas e estão fazendo circular esse dinheiro só dentro daquele nicho ali, não estão gerando prosperidade para a classe. E existe as lives que a galera está fazendo de graça sem nenhum tipo de investimento, salvo aquelas raríssimas iniciativas, poucas, de algumas marcas e algumas instituições sei lá, com senso de decência de poder fomentar. Porque assim, é, a gente tá bem unido, só que a gente não tem muito o que fazer diante de tudo isso, na real. Não tem espaço mesmo. Sabe, o que eu vejo é um monte de artista panicando porque tem que ter não sei quantos números e números e números, porque isso significa sim, colocar ou não comida na mesa. Sim. Tipo, assim, é bem isso, assim. Empobrecimento, tal. Claro que vem a coisa da questão tecnológica, isso traz também um monte, uma pulverização, as coisas simplificam, a gente fica com um discurso mais direto, tá tudo bom nesse sentido. Eu acho que a liberdade, a diversidade, a pluralidade é um momento revolucionário, questionamento de valores, até a proporção de dinheiro geral. Só que assim,
bate sempre na gente, em quem faz cultura. A questão toda é essa, a brincadeira é a cultura e o entretenimento, né? Porque assim, tá, a gente tem, qual é o ovo a galinha? O sertanejo é grande? É. É gigante? É. É incompreensível super, porque a galera sempre gostou de bolero no Brasil, não é de agora. Bolero é um sucesso, sempre foi. E sertanejo é um desdobramento do bolero. E tudo bem, é normal, isso é América Latina. Agora, isso é por causa de dinheiro. Isso não é porque assim, ai, nossa, naturalmente estamos numa monocultura. Não. Não houve, não houve bom senso, eu acho, sei lá, ou tipo preocupação. Sei lá, eu não sei onde que tá o furo do barco. São tantos. É. Não sei qual foi o primeiro. Mas Eu é acho que assim, que... é ovo a galinha. Quanto mais dinheiro tu tem para investir, mais dinheiro tu, assim, se tu tem R$ 1 milhão, tu lança um clipe, tu bota R$ 1 milhão no YouTube, é muito claro que tu vai bombar de views. E se for minimamente bom, vai acontecer. E se for ruim pra caralho, vai acontecer muito pra caralho. Entendeu? Se tu fizer uma coisa muito, mas muito, mas muito, mas muito clichê, que pareça qualquer coisa e tu botar muito dinheiro, é fato que vai dar certo. Se tu tem um... Assim, eu tô falando, se tu é um empresário, digamos assim, eu sou um fazendeiro, não tenho nada pra fazer. Eu Sim. tenho R$ 10 milhões. O que é R$ 10 milhões pra mim? Nada. Não é nada. Aí o que que eu faço? Eu produzo uma dupla que é, né? É fácil, tem tantas. Aliás, é isso que eu quero entender. Tipo assim, são tantas. Eu não conheço mesmo, não é nem preconceito. Eu admiro o trabalho das pessoas. Também não vou dizer assim, nossa, o sertanejo. Pô, o sertanejo é um lugar de. É um, é um lugar de competitividade altíssimo Sim. também. Porque é um mercado milionário, bilionário, loucura. Mas assim, é porque tem muito dinheiro girando e uma coisa alimenta a outra, e uma coisa alimenta a outra, uma coisa alimenta a outra, o monstro cresce e dá nisso. Eu acho que A existe destruição uma... é isso. o que eu vejo também é, por exemplo, hoje as gravadoras, você sabe muito bem, sabe melhor do que eu, as gravadoras não têm mais dinheiro para investir em artistas. E hoje, principalmente no meio sertanejo, existe isso que você apontou, que é o investidor. Então o cara Uhum. pega assim, gasta, eu quero estourar uma dupla, o cara investe numa dupla como quem investe em gado. Claro, mas é Eu vou verdade, dá comprar não certo. sei quantas cabeças de gado. Não, eu vou apostar 5 milhões nessa dupla, eu vendo mais lá na frente por 15. E é o que tem. E artistas que têm uma coisa mais nichada, que tem um trabalho um pouco mais sofisticado, como você, como a Mamundi, que é pop, mas infelizmente ainda não é escutada por muitos, acabam. A fatia do bolo é cada vez menor, né? Claro. Não, isso é uma coisa que a gente tem que ser muito tranquilo. Assim, eu juro que eu já passei por tantos momentos, eu já observei esse mercado de tantos lugares diferentes, que o que eu sinto é que não adianta a gente se revoltar, é que depois de tudo isso a gente tem que entender o que, que é a realidade. A realidade é que a gente vive num país com uma falta, assim, com um desmonte educacional, né? A cultura, ela precisa ser regada. A cultura, ela é uma flor no meio de um deserto. A cultura, ela é frágil. A cultura, ela é chique, ela é sofisticada, sabe? A cultura, quando a gente chega num João Gilberto, é porque tem que ser muito preservado, porque aquilo é a síntese de uma coisa muito importante, sabe? E quando a gente chega numa Maria Bethânia, aquilo não é uma coisa que tu simplesmente joga lá, sabe? Tipo, é muito claro isso, assim, que a gente sempre teve uma preocupação de uma construção que seja cultural, de identidade nacional, que hoje em dia não é mais isso, porque hoje é um bang bang, a gente está no Velho Oeste. Ganha quem tiver mais força. É a lei do mais forte. E a gente vive num país que a educação não é o mais forte. E eu acho que a Não, cultura e a educação vêm juntas, sabe? Tu tem que ter ouvido para ouvir um Caetano Veloso. Ele não diz uma coisa que tu sai repetindo assim. É reflexão, é poesia, é o que faz uma civilização. Sem, não estou dizendo que a Ludmilla não faça isso, ela faz também. sim. Mas não é só isso. Não estou dizendo que a Marília Mendonça não faça isso, eu acho a Marília Mendonça revolucionária, maravilhosa, sim. Mas não é só isso, né? Tipo, é tudo junto. Tem que ter é que nem tu pensar na natureza. Acho que a ideia é essa. Se tu tem um lugar que é um ecossistema, aquilo floresce, aquilo traz beleza.
Mas eu não acho que a cultura brasileira hoje representa a beleza da cultura verdadeira brasileira. Eu acho que apresenta um estado de massacre e de resistência. E a gente, a resistência vai ser, então aí, vamos ser, e beleza, vamos lá. É que assim, o Caetano, Bethânia, ou até mesmo você, é o famoso gosto adquirido, né? Você que tem que estar num estado de espírito para escutar determinadas canções ou determinados discos, né? E infelizmente não se educa o povo a esse ponto, né? Por isso que eu acho também que esse é um ponto que eu, assim, tu perguntou até da Argentina. Eu sou uma pessoa que, eu sou muito ligado a essa amplitude. A gente não vive mais nos anos 70. O Brasil não é mais o que era. E ao mesmo tempo é isso. Eu sinto que existe toda uma ideia de uma abertura global para as coisas. Com toda a experiência que eu tenho internacional é de muita alegria, porque assim, onde eu vou, Sérgio, as pessoas gostam. Eu não me sinto preso no Brasil. Eu acho que o Brasil não é um lugar que não precisa ser o ponto final do nosso olhar como artista. Nós somos artistas brasileiros em tempos completamente bizarros. A gente precisa se abrir também e denunciar e gritar e levar para todo mundo ver. Porque a gente conhece a cultura francesa, a gente conhece a cultura espanhola, a gente conhece a cultura cubana, a gente conhece a cultura americana, a gente conhece a cultura japonesa, a gente não conhece a cultura brasileira. Uhum. Sabe? Eu sinto que o Brasil nunca fez essa inserção de se colocar de se colocar no mundo de uma forma sem viralatismo. Eu não acho a gente vira-lata. Eu conheço, assim, sério, tipo, o que a gente está passando no Brasil, a gente está passando no exterior. A gente, assim, onde eu vou, as pessoas de todo mundo, todos os artistas que eu conheço babam pelo que a gente está fazendo aqui. Não existe. O viralatismo é uma arma de colonizadores. Eu não quero ser um. Eu não sou. Assim, ó, antes de eu ser brasileiro, eu sou um ser humano nesse planeta. E assim, eu como um ser humano nesse planeta, eu não sou obrigada a isso. Sabe, o mundo é grande. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa capaz. Eu posso me comunicar com qualquer pessoa no mundo. Isso é um mito. Essa ideia do o brasileiro só pode ir até aqui é mentira, isso é ridículo. E eu acho que assim, a coisa toda é que só que é isso, é um trabalho, é uma nova coisa, é uma nova possibilidade que se abre. Existe todo um monte de artistas indo para Portugal. Isso vai acontecer. A história ela é estranha, ela é misteriosa, ela é surpreendente, né? Tipo, eu sempre cresci achando que, na minha cabeça, quando eu tava lá em Porto Alegre, eu era tipo uma garota do subúrbio de Porto Alegre, o meu maior sonho era ter uma música numa novela. Era tudo o que eu via, era só o que existia. Hoje não é mais. Para mim, novela é uma coisa do século passado. Eu nunca mais vi uma novela. Então, eu não tenho mais o desejo de estar ali, entendeu? Tipo, não é porque... Tipo, eu acho legal estar ali. Eu acho que o Brasil é isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tem que ter... Eu acho que existem algumas pessoas que precisam começar a olhar para o futuro, porque a gente está sem futuro. Sim. Ninguém está olhando para o futuro porque a gente está tão assustado que a gente não está olhando para uma coisa que também está acontecendo, que é um pouco da quebra das barreiras. Hoje eu não acho que a gente saia dessa situação via... Não, eu acho que o pensamento está velho, eu acho que a ideia está quebrada, eu acho que a gente tem que começar a olhar para a América Latina de outro jeito. A gente não é fodida, nós somos um império, nós Sim. temos cultura, sacou? Nós não precisamos dos colonizadores, dos europeus para fazer porra nenhuma. Sabe? Eu acredito numa prosperidade não só na cultura, mas no mundo, que é muito mais ligada a tu ter o respeito pela terra, o respeito pela tua própria vida. Então, acho que o artista de sucesso hoje é o artista que consegue ter a sua vida, viver da sua arte, ter a sua casa, falar o que pensa, seja onde for, sabe? Eu posso ir morar no Nepal e eu vou fazer um disco em homenagem a Luiz Gonzaga no Nepal. E todo mundo vai ouvir, porque isso não interessa mais. Na hora que a internet surgiu, a música brasileira virou patrimônio do mundo também. As pessoas... E por isso a gente tem que preservá-la. Sabe por quê? Porque se eu chego para... Não é nem uma questão de... É uma questão assim... Se a gente só tem isso aqui para dar, então a gente tem que dar o que interessa. Porque assim, a gente precisa apresentar o que há de melhor. Porque há ouvidos. Pode ser que no Brasil sejam só 1 milhão de pessoas. Mas essas 1 milhão de pessoas
fora do Brasil são muitos milhões de pessoas. E hoje eu estou trabalhando via interface internet. Eu posso vender o meu ingresso para o mundo inteiro. Eu não tenho que ficar preso pensando que eu tenho só São Paulo para trabalhar. Sabe? Tipo, claro que eu tenho uma proporção, cada um tem o seu lugar, mas eu acho que a gente precisa começar a olhar para o trabalho da música brasileira, que assim, eu acho que vale a pena, é um bom investimento a gente investir nas nossas tradições e no nosso repertório. Quando eu fico pensando assim, claro, eu sou compositor, eu adoro o meu som, eu tenho minhas coisas, mas a minha viagem, sim, mas eu tenho um patrimônio, eu não estou abandonado no mundo. Eu tenho a música brasileira comigo, sacou? Eu não Sim. sou qualquer um. Eu tenho a música brasileira. Isso é valor, tá ligado? Eu vou para Paris agora e eu posso cantar Tom Jobim. E isso é nosso. Todo mundo pode cantar Tom Jobim, isso é nosso. Tá ligado? Sim. Existe toda uma construção, assim, tipo, do patrimônio brasileiro que é incrível. Quantas coisas a gente tem que só agora a gente pode dar valor, sabe? Eu fico pensando, só hoje a gente consegue dar valor para um Tom Zé. Só hoje a gente pode ouvir Tamara Assunção. E tem coisa mais moderna que Tamara Assunção? Não tem. Não, não tem. Eu acho que o Brasil, ele dentro dessa loucura toda, ele produziu uma arte de vanguarda muito, tem tudo a ver com o século XXI. Sabe, esses dias eu estava pensando nisso, assim, como a coisa ela é interessante ao salto quântico, né? Aquele momento do salto quântico. Por exemplo, TT Espíndola. Meu Deus do céu. É isso, entendeu? É o Brasil, é isso. É uma mulher que ela é tão experimental, é tão do futuro, aquilo é tão louco, que é lógico que quem estava preocupado em vender chacrete é que hoje, Sérgio, a gente vê quem é quem. E é Sim. verdade, é uma problematização histórica que é importante a gente revisar. Quem tomou as decisões foram pessoas burras e machistas e sem poesia. Não Sim. dá. Hoje a gente que é os responsáveis por ditar coisas ou não que seja, mas assim, os pensadores, os intelectuais, sobrou essa banana pra gente descascar. Nós, nós, Duda sacou? Braque está nos vendo e está nos saudando aqui. Maravilhoso. Então, Duda, entendeu? A gente tem outra. A Duda é uma pessoa que me ensina muito, que eu acho que a Duda é uma artista que é uma artista do futuro também, é do presente, do futuro. Não tem nada a ver com essa cafonada. Sabe? Tipo, não tem a ver. A gente é muito mais diferente, tem que ser diferente. A gente tem que quebrar o colonizador. A gente não tem que ser igual a eles. Eles sabem Sabe? fazer aquilo. É. Olha, Aliás, eu, falar assim, nisso. até mesmo pensando na coisa queer, assim, porque eu acho que também essa coisa identitária, isso é uma nova coisa. Sabe quando É, tu pensa que tu vai em qualquer lugar do mundo e todo mundo sabe quem é Pablo Vittar? Todo mundo sabe. Toda bicha sabe. E bicha, Sérgio, tem na Argentina, tem no Uruguai, tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Nova York, tem no Japão. E essa comunidade consome a Pablo Vittar. E não tá nem aí se ela canta em português ou em francês. Quem não gosta de ouvir português é americano. E a gente só olha para os Estados Unidos. O americano realmente não consome nada que não seja inglês. Mas eles também estão velhos. uhum. Sacou? Tipo, é outro pensamento, é outra cabeça que a gente tem que ter a partir de agora, eu acho. Sabe o que eu acho legal também? É você dar uma. Você pega músicas que muita gente pode considerar brega e você dá um tratamento, um polimento e cobre ela com uma certa realeza. Eu estava escutando também a tua versão de 20 e poucos anos do Fábio Júnior e a gente passou uma noite conversando sobre a importância de Roberta Miranda, né? Das letras de Roberta Miranda. A Roberta, eu acho que assim, também tem muito a minha geração, a geração do Twitter, do meme, a gente tem outro olhar para esses nichos. Isso é uma coisa também que hoje eu consigo entender melhor do que eu consegui entender há 10 anos. Porque como eu sou desta geração, eu sofri, eu acho, de certa forma, assim, de tentar explicar uma coisa que para mim era muito natural, que era cantar Tchavela Vargas e Fábio Júnior e Roberta Miranda e PJ Harvey. Que hoje dá, entende? Na minha Uhum. cabeça é tudo igual. Eu acho que a Roberta Miranda, essa coisa do rótulo do brega, ela é uma coisa muito anos 90. Tá ligado? Sim. Tipo, muito anos 90, 2000, muito, muito, muito
não tem nada a ver mais com... Tinha a ver na época, existia uma separação entre o que era o quê. Hoje em dia eu acho que não existe mais tanto. É tipo, nós todos somos... Tá amalgamado. Então, assim, gente, não tem nada mais lindo do que tu ver... Roberta Miranda é um gênio. Eu também acho. É uma Ela é grande um gênio. compositora. Ela é uma compositora. A voz, ela é sexy. Aquela voz sexy dela. Pelo amor de Deus. Não tem como falar. É tipo, cara, é engraçado também. Porque tem humor. Sabe que eu acho que assim, ó. O bom gosto tem que ter humor. Sim. Tem que ter bom humor, tem que ter verdade, sacou? Tipo, sempre fica muito nessa coisa da cabeção e agrada gringo e imita gringo. Quem que é o mais parecido com o Radiohead? Deixa o Radiohead pra lá, vamos ouvir o Roberto Miranda. O Radiohead faz Radiohead. É a cultura inglesa. Eles têm outra cabeça. Não vai, tu não bota uma cuíca na mão da PJ Harvey pra tocar, ela não sabe. Mas a Roberta Miranda sabe. Entendeu? Eu acho chique, eu acho rock and roll demais. Tu pensar numa Helena Meirelles. Sim. Isso é Que tocava, rock and tocava roll. uma dona, né? É rock and roll, sabe? Da mesma forma, assim, eu acho que é isso, sabe? É um pensamento classicista que a gente tem que matar definitivamente, porque os nossos heróis, as pessoas mais rock and roll do Brasil são essas. Helena Meirelles, Roberta Miranda, que é uma pioneira da música sertaneja, uma mulher que quebrou todas as regras, sacou? Essa Sim. mulher, ela é uma deusa, sabe? Tipo, o Reginaldo Rossi é um deus. É. O rei é ele. E hoje, mais do que nunca, pensando dentro de todas as coisas que a gente conhece, da força, da autenticidade e tal, pra mim é ele o rei de tudo. Sempre foi, sempre será. Sacou? Tipo, esse cara é brasileiro. Tá ligado? É, Tipo, e tem é toda aquela isso. estética, né? Aquele bolero, o jeito dele se vestir. Essa é a nossa tradução daquilo. É tipo tu olhar Dolly Parton. Aquilo é super americano. É que a Sim, gente cresceu vendo camp americano já dentro de uma leitura pop. Tipo o que o Tarantino faz. Então a gente acha super cool o que o Tarantino faz, mas o Tarantino tá relendo a cultura dele por um olhar pop. Né? Tipo assim, tu olha uma Dolly Parton, aquilo é super camp, super americano. Tipo, Bruce Springsteen também. Pô, cafona, aquela porra, aquela bandeira americana na bunda. É muito cafona. Sabe? Tipo, gente, na boa, sabe? Bandeira americana, que coisa horrorosa. Eu, hein? Aquilo é cafona, ele tem mas é essa bom, coisa porque a gente já passou pelo filtro da cultura. ele tem essa coisa da classe trabalhadora, assim, né? Aliás, por falar em coisa cafona, tem aquele clipe da Pat Benatar que a gente adora, que ela é uma prostituta. É o E melhor ela clipe já desafia o feito. cafetão Não, sério. dançando. Cara, assistam vocês, todo mundo que tá nessa live, por favor, saiam dessa live, vão até o YouTube, coloquem Pat Benatar, Love is a Battlefield, e É, assistam o clipe. É o melhor clipe já feito, sério. É tipo, é tudo. Mas sabe o que eu gosto, sério, sério? é, É a audácia. Tem uma amiga sim, minha que eu trabalho muito com ela, que é a Isadora. A Isadora Galas me ensinou muito sobre isso. Acho que é uma pessoa genial, assim. E também, ela é stylist, e trabalha com moda, com estilo e tal. E é uma grande artista, tipo, artista mesmo, doida, maravilhosa. E que é de Fortaleza. E eu tenho também uns amigos de Fortaleza, que é a Gogóia e o Sérgio. Eu lembro direitinho, sabe? Fotolog.net, há 10 anos atrás, 20, sei lá, 15 anos atrás, eu era adolescente. E eu pirava na galera de Fortaleza. ah, Pirava. Porque eu acho que a galera de Fortaleza, eles são muito doidos e muito modernos. E eles estão cagando pro colonizador. Sabe? sim. Tipo, e a Isadora me desencaretou muito. Porque eu era muito careta, porque eu era muito europeia. E isso era careta. Isso é muito careta. Ser Isso era europeia é cool. careta. É uma coisa de gente chucra, porque na verdade eu era assim porque eu era uma caipirona, porque eu nunca tinha ido para Paris. E uma caipirona que nunca foi para Paris acha que é chiquérrima, mas não é. Chiquérrima é Roberta Miranda. E aí, tipo. E aí a A nossa Isadora, a gente piada, fica né? falando muito dessa coisa do truque. Tipo, é legal quando as pessoas têm essa coisa assim. E a Pat Benatar é a coragem, é o truque, é o ousado, é o punk. Tipo, gata, punk. Eu te falei, não sei se tu chegou a ver o trabalho do Getúlio Abelha. Sim. Cara, não tenho o que falar.
O Getúlio Abelha é um artista de Fortaleza que, assim, é uma mistura de pós-gênero com drag, com música brega. Só que, assim, não é brega, é os brega de Fortaleza, assim, que é uma coisa, assim, é uns forró eletrônico, mas, assim, com umas letras lindas e um clipe incrível. E é um artista, assim, tudo dele é incrível. Ele é aquilo. Sabe quando o artista é aquilo? Ele é Sim. aquilo. E aquilo me inspira tanto porque eu acho ele tão autêntico, tão original, sabe? Que, assim, ele é completamente novo, assim. E eu acho uma coisa que é tão legal, porque eu vi um vídeo dele que eu achei tão foda. Eu falei assim, essa bicha, ela destruiu tudo, porque ela ocupou o espaço que hostilizava a gente. Eu acho que também tem um pouco isso. A gente agora poder fazer essa desconstrução ocupando os espaços é importante. Porque eu vi ele cantando tipo um super forró doido, dadaísta, completamente incrível, louco, louco. E fazendo uma performance insana num programa de tarde da TV do Não. Ceará, que tava lá tocando um calcinha preta. E a galera vai lá mesmo dos forró, que é um forró heteronormativo, que a galera sabe, que assim, que representa esse Brasil que também é nosso. E aí o cara vai lá, pega aqueles símbolos, ressignifica aquilo, dá a cara dele, provoca, destrói e pisa em cima daquilo e enaltece com amor, que ele gosta daquilo. Sim. E eu acho isso do caralho. É que nem, tipo, tu pega as travas funkeiras. É Aham. incrível. Porque o funk era um lugar que até pouco tempo atrás sempre foi um lugar de muita liberdade de expressão, mas também muito machista, como muito, né, o Sim. machismo, essa coisa Sim. toda. E aí a travesti vai lá e pega aquele espaço e joga aquilo, tipo, com a sua própria verdade, aquilo acaba se transfigurando em algo, uma arma de guerra. E eu acho que a gente tem um pouco isso, sabe? Tipo, de abraçar as pessoas que são do caralho pra gente poder fazer com que a nossa própria cultura salve a cultura. Porque não é indo buscar lá na erudição do Villa-Lobos, também é. Mas acho que é importante a gente olhar que, assim, eu acho que é importante a Marília Mendonça. A Marília Mendonça tá dentro da nossa luta. Ela é uma mulher Sim. foda, sabe? Tipo, ela é uma mulher emancipada e o que ela faz depõe a favor do progresso da civilização. É sobre isso. E ela Né? é Eu acho. aquilo. E o retrocesso propondo a destruição da civilização. Sim. Não, e ela é aquilo e viveu aquilo também, né? É, exatamente. Eu Agora, acho que falando é em isso, Fortaleza, cara. desculpa te interromper, mas você fez um dueto com o Daniel Peixoto, né? Que é a do Montagem, que também é uma dupla eletrônica. É maravilhoso. Tu sabia que assim, o que eu fiquei tão feliz quando o Dani me chamou pra gravar, porque o Dani era o meu ídolo de adolescência. Tá ligado? Tipo, eu ia nos shows do Montagem, eu era de Porto Alegre. E a Dani era a garota mais andrógena do Brasil, na época que ninguém era assim. Ela Sim, já era montada, ela já era maquiada, ela já tinha o cabelo descolorido, ela já era moderna, já fazia funk. Porra, a Dani é muito pra frente do tempo. A é. gente tinha na época, era um montagem do CSS, que era Cansei de Ser Sexy, em português na época. Né? Aham. Era um tempo, o começo da internet foi um tempo muito interessante, que trouxe um monte de coisas novas, que a gente achava que não tinha no Brasil. Porque para mim, assim, o que tinha de mais transgressor no Brasil era a Cássia. Sim, E assim, quando começou a vir montagem, quando começou a vir Cansei de Ser Sexy, quando começou a vir outras coisas, assim, a gente, tipo, começou a pirar, assim. Até mesmo o trabalho da Tulipa, da Thier. Aquilo era uma sim. coisa que a gente só via, pô, eu ficava assim, bah, eu adoro o Cat Power, não tinha ninguém que trazia essa ideia pro Brasil. Aí eu via a Thier lá com o violão, cantando baixinho, eu achei aquilo tão elegante, sabe? Tipo, É. me pegou. O Renato Russo, em 1991, deu uma entrevista e falou: vai admitir nessa terra que você é viado e que você vai ver que te espera. Sim. Como é que você acha que ainda está a homofobia dentro desse universo pop? Como é que você está encarando isso? Elas que lutem, Sérgio. Eu sou uma rainha onde eu entro, não tem pra ninguém. É a minha visão de vida é essa. Eu entro nos lugares do jeito que eu sou, sempre fui assim. Eu mudo também, né? Tipo assim, a gente sofre homofobia, mas a gente não baixa a cabeça. Nunca. Eu não entro em nenhum recinto, em nenhum lugar com a cabeça baixa ou com medo de ninguém. E assim, tem que ter peito mesmo pra bater na gente. Eu acho que a gente também vem com uma geração muito corajosa e muito Sim, indigna e muito dona da sua vida, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem uma homofobia que é enraizada na cultura e por causa da nossa sociedade patriarcal e louca por igrejas, que é uma sim. coisa... nunca vi.
gostar tanto de igreja. Nunca vi. Mais que em Roma. Nossa, é uma cultura, assim, é colonizado, né? É. Quem sou eu? Eu não sou ninguém, assim. Eu acho que tem que ter muita coragem para ser uma bicha nesse mundo. E isso continua assim. Acho que melhorou e acho que não melhorou. Eu acho que também, ao mesmo tempo, as pessoas antes, elas tinham até medo. Então, assim, a bicha, ela chegava e talvez as pessoas, sei lá, assim, dentro da classe artística, sei lá, era uma coisa, mas também era uma coisa muito exótica, sei lá, tinha muito estereotipado, assim, sabe? Sim. Eu acho que é melhor hoje, mesmo com todas as brigas, pelo menos a gente tem como lutar de cara aí. Antes a gente tinha que engolir esse sapo e se Sim. colocar no nosso devido lugar e viver ali. Mas agora eu Eu acho que acho a que gente tem o direito de andar em qualquer lugar, sim. eu penso que as bichas se assumem mais. Se assumem no sentido bonito. Antigamente era uma coisa muito enrustida, né? Um Renato Russo admitir depois de anos que era homossexual. Hoje você vê pessoas glamorizadas e conscientes. Você tem Pablo, Glória Groove, que são assim, que se assumem como bichas ou drag queen Sim. e pagam para ver. Pagam para ver. E Não tem essa coisa de, ai, não, não isso tem não. outro jeito. Tipo, é que assim, eu acho que é uma questão espiritual também, assim, dos tempos, não é só dos tempos. Tem, quando a gente vive a nossa verdade, tu não tem como voltar atrás. Isso é uma quebra sem volta. E é maravilhoso que seja assim. A gente tem que andar pra frente mesmo. E eu admiro muito isso. Tipo assim, é verdade. A gente tem que admitir que no período de maior retrocesso da história do Brasil, a maior artista do Brasil é a Pablo Vittar. É. Você pode concordar, você pode não concordar. Vai ser uns números. Se as pessoas não gostam de números, olha os números. É, Vai para fora do Brasil, pergunta o que as pessoas conhecem de Brasil hoje. É Pablo Vittar. E é maravilhoso que seja, porque o Brasil é sim um país de bichona, de sapatão, de travesti. É fato. A gente é esse país também. A gente é um país muito contraditório. Ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa super sexualizada. A gente é super erótico, a gente é super da natureza, a gente é super selvagem. E ao mesmo tempo, a sim. gente é hiper controlado pela igreja. Eu acho que até que é uma repressão, é, claro, lógica, porque se a gente pudesse ser livre do jeito que a gente é, se não tivesse uma igreja ali para dizer que ser bicho é errado, talvez o brasileiro não fosse nem tão preconceituoso assim. Porque eu acho que não é sobre isso, sabe? Eu acho que as pessoas acreditam, são muito carentes, acreditam muito nessas besteiras. Acreditam em besteiras, as pessoas batem também na. Tipo assim, gente, a gente vive num lugar que as pessoas batem em atriz por causa de que faz vilã de novela. A ingenuidade. É uma ingenuidade útil, né? É que as pessoas É, são, ai, que ingênuo o brasileiro. Mas não é ingênuo, é um projeto de sim. burrice, né? De tosqueira, tipo. Mas é isso, eu acho que ser. Não dá pra não ser o que a gente é. É isso. Não dá. Tipo, não dá. É muito bizarro. Você está falando que os projetos que os americanos também tiveram, né? Tem aquele filme maravilhoso, um documentário, não sei se se chama do Celuloide Secreto, que no Não cinema os vi. personagens... procura, Celuloide Secreto. Houve um tempo no cinema que os personagens mais torpes, mais vis, né, mais fofoqueiros eram os homossexuais. Sim, é uma difamação, né? Assim como, É, assim, confesso que era uma coisa. As comparações também entre os artistas LGBT são umas coisas que a gente tem que rever, porque assim, tem umas coisas que são bastante homofóbicas, assim, reducionista, né? sim. Existe 1 milhão de pessoas, eu acho que assim, tudo, mas um passo de cada vez, não dá pra gente querer problematizar tudo. Mas assim, poxa, só dentro deste nicho, que nem é pra ser nada, porque o fato de eu ser LGBT, isso é muita coisa, é importante, eu estou na luta, mas hum, isso é só um detalhe, eu sou um ser humano, tipo, Sim, isso é um detalhe. Claro que não é um sim. detalhe no momento em que a gente vive no país que mais mata homossexuais no mundo. Isso não é um detalhe, mas na minha cabeça, do que eu sinto como ser humano, como eu me coloco no mundo, isso não é um problema. Isso jamais Sim. seria um problema. O problema é cultuar nazismo. Isso é um problema. E tem uma coisa que a gente deixa bem claro,
você é LGBT, mas você também é um grande artista, né? É sobre Eu a acho arte, que, né? né, Mas a minha arte, a minha arte, ela é repleta disso. A minha arte vem da minha vivência. E a minha vivência é sim, essa. Sabe, até porque isso, eu acho que até mesmo essa coisa que a gente está falando dos rótulos. Dentro do sim, mundo LGBT, a gente tem as nossas divas. E as nossas divas são várias. Né? sim, A gente cresce, assim, amando as Patricinhas de Beverly Hills e amando a Virginia Woolf. sim, É um culto a essa egrégora, que é muito múltipla. Então, se tu pega até o RuPaul's Drag Race, tudo vem com muito mais bom humor e tem também essa coisa assim. A gente tem a gente tem uma cultura que tá, existe várias camadas culturais. E essa é uma delas. Eu acho também que encontrar, como artista, esse lugar onde eu me expresso dentro da minha comunidade é muito libertador. Porque eu me identifico como um artista LGBT nesse sentido. Eu acho que a minha cultura é muito múltipla, sabe? Tipo, na minha cultura, como LGBT, cabe Edith Piaf. Na minha cultura como LGBT, cabe PJ Harvey. Na minha cultura como LGBT, cabe Bjork. Na minha cultura, cabe Elza Soares, e cabe Dolly Parton, e cabe Roberta Miranda, e cabe Lacraia, e cabe Linda Quebrada, e cabe tudo isso. Porque isso tudo é sobre feminino empoderado, de certa forma, é sobre Lilith, né? sim. Então, assim, são novos espaços de expressão, sabe? Tipo, em algum momento é isso. A gente tem a nossa cultura brasileira e a gente tem a nossa cultura subjetiva, que é a cultura da nossa comunidade, ou a nossa cultura pessoal. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, o Brasil tá dentro, o Brasil não sai de nunca da gente. A gente sempre vai levar o Brasil para onde for, porque é a coisa, é muito lindo, sabe? É maravilhoso. É maravilhoso. É foda, porque eu tive uma experiência assim esse ano que foi muito bonita antes da pandemia, foi simbólico, assim. E eu sou muito. Como eu cresci em Porto Alegre, nesse não Tá, lugar, eu acho que o Rio Grande. só uma coisinha, só uma coisinha. Eu tava falando mais, não foi no sentido. Não, ele é um grande artista. Tô falando assim, tem tudo Mas. isso, mas também é. Calma, gente, calma. Pronto, agora você tá Não, falando. não, imagina, não. O Sérgio falou isso. Acho que o que importa é que, assim, existem vários artistas e grandes artistas são de várias formas. Existem grandes Tem, artistas ligados a outras coisas, né? Eu acho que a arte é esse lugar de não relação, sabe? Eu acho que também fica uma coisa assim, a gente fica tentando sempre botar na caixinha e, na verdade, o papel da arte é explodir as caixinhas. Não tem sim, que ter caixinha, tem que terminar as caixinhas, né? Tem que ser uma coisa assim, a arte é a pira, o espaço de libertação. Por quê? Porque é novo. Quando tu pensa, não, mas parece esperar isso, pensa assim, tá tudo bem, tu pode até overanalisar aquilo, mas aquilo é para a libertação das pessoas. Tanto é que o que a gente gosta é quando a gente ouve alguma coisa nova. E o novo só vem com a quebra, nunca com a repetição, né? sim. Mas voltando a essa coisa do Brasil, assim, de sentir pela primeira vez um lugar muito confortável. Acho que depois de ter conhecido com as turnês, conhecido de todos os lugares eu fui, e foi uma coisa muito linda, porque eu estava em Recife, fui fazer show, e eu estava muito cansado, e fui pra praia, não tinha ninguém na praia, eu dormi na areia, assim, dormi na areia, Uhum. sem nada, eu bem hippie, porque eu não levo nada, não levo celular, não levo nada. Tava só eu lá, louca, de sunga, deitada na praia. Dormi, sei lá, dormi 1 hora na praia, sozinha. Louca! E aí eu me senti tão em casa, eu falei, estou na minha casa. Eu me recuso a ter medo na minha casa. Eu estou na areia da praia do Recife. Eu não nasci no Recife, mas eu sou brasileira. E eu estou aqui, Uhum. a minha casa é essa. E ninguém vai me meter medo na minha casa. E eu estou aqui, então assim, ó, eu posso morar onde for, eu posso acontecer o que for, as pessoas podem fazer o que for, a gente sabe de onde a gente veio. Sabe? Esse Brasil é nosso. E esse Brasil não morre com o Bolsonaro. Não, nem pensar, Não morre. nem pensar. Felipe, eu queria te agradecer pela entrevista. É, Imagina. você é uma pessoa queridíssima, você sabe que eu te amo, né? É, adoro a sua voz, adoro o teu posicionamento, adoro a pessoa maravilhosa que você é. Ainda sonho com o Querido, meu mapa astral. obrigado. E eu queria dedicar o programa para a Elô Carvalho, que é uma grande fã sua, que Ai, desde que a gente começou o Insta Live, ela pediu a entrevista. muitos beijos para Elô, beijos para Duda. Sérgio, beijos para você. Obrigado pela oportunidade. Admiro demais o seu trabalho. A gente Eu está também adoro aqui você. para atravessar juntos, né? Eu acho que a gente tem que contar essa história com a Vamos, nosso trabalho. Estamos e vamos contando essa contar. história. Porque isso também a gente percebe o quanto que a palavra, cada um do seu jeito, você com a palavra, eu com a palavra, a gente tem o poder de
de elucidar, o poder de libertar as pessoas das ideias. Eu acho que não tem nada mais perigoso que as ideias. As ideias são importantes. As ideias fazem com que as pessoas morram ou vivam. E nesse Sim. ponto é importante a gente saudar os profissionais do jornalismo, saudar os profissionais das ideias que levam a gente adiante. Porque esse é o drama brasileiro. Sim. É a gente começar a pensar com a nossa própria cabeça o que a gente realmente é, sem desmerecer os nossos verdadeiros talentos, os verdadeiros valores que são naturais nossos, né? Beijo. Um grande beijo, amores, e obrigado a todo mundo. Esse cara.